Seja bem-vindo. Olha lá, vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela UTV, programa também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, com retransmissão ali pela TV aberta São Paulo, canal 9, nas madrugadas de segunda para terça-feira. Para você que não conhece o site, www.questãodejustiça.com.br. Programa que tem como objetivo divulgar, informar o cidadão, enfim, discutir temas do direito. Para você, advogado, você, promotor de justiça, delegado de polícia, juízes, enfim, operadores do direito que querem se informar, e a você, cidadão. E hoje o programa recebe aqui personalidades. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar aqui ao centro, do meu lado direito, o Dr. Paulo Moraes, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Estudos e Monitoramento Eletrônico de Detentos da OAB São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bom? Olá, Leopoldo. Boa tarde, os companheiros de mesa. É um prazer estar aqui à disposição. Debate, a discussão de temas é sempre algo importante para a construção de ideias e de convicções. Doutor então, Paulo, eu faço isso com alegria. Doutor Paulo, que é especialista naquele tema lavagem de dinheiro, e ele faz parte de uma comissão muito importante da OAB São Paulo, que é essa comissão de monitoramento, estudos e monitoramento eletrônico de detentos da OAB São Paulo, que eu tenho certeza que os telespectadores vão querer saber como é que funciona essa comissão, enfim, qual o trabalho que é desenvolvido, até porque o tema desperta polêmica e curiosidade por parte do cidadão. Também, lá do outro lado da nossa mesa, lá representando a OAB do Tatuapé, membros da OAB do Tatuapé, Dr. Wilson Ferreira Sucena, que é advogado, militante há muitos anos, uma referência ali no bairro do Tatuapé, em São Paulo, ali já representou a OAB por muito tempo e representa até hoje, sempre participando ativamente ali nas atividades da instituição. Como vai, doutor? Tudo bom? Tudo bem, eu agradeço o convite, porque sempre é muito bom poder discutir assuntos ligados ao direito, para que a população e até membros da nossa classe, do Poder Judiciário, tenham um contato mais próximo conosco. Também conosco, Dr. Luiz Carlos Storino, irmão do Dr. Carlos Storino. O senhor conheceu, né, doutor Sucena? Dr. Carlos Storino, que foi tesoureiro na gestão de um dos primeiros presidentes da subseção. Grande advogado. Foi tesoureiro na gestão do presidente Minorueta, que veio aqui conosco hoje, o Dr. Luiz Carlos Storino. Ele é advogado, membro da Comissão Jurídica de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo e membro diretor da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bom? É um prazer, doutor Leopoldo, estar aqui com vocês nesta manhã, quase tarde, e estar abordando toda essa temática, principalmente na época em que a OAB Tatuapé completa 30 anos de existência. Realmente maravilhoso, 30 anos de existência, e eu acredito que os colegas terão muita coisa para contar aqui mais para frente no programa. E hoje nós vamos falar de lavagem de dinheiro, né? Nosso convidado aqui, o Dr. Paulo. O senhor percebe que a mesa aqui ela está composta de forma a realmente... Deixando embaixo, é isso? O tema vai ser bem debatido aqui hoje. Falar de lavagem de dinheiro também chamada em Portugal de branqueamento de capitais, é isso? É isso. É o termo money laundering na comunidade dos Estados Unidos, Inglaterra. Na verdade, essa temática ganha relevância na história do mundo a partir de 11 de setembro. A preocupação da sociedade no controle de recursos oriundos do terrorismo, da droga, que mascarados de dinheiro lícito aparecem na sociedade financiando projetos que não interessam. Quer dizer, o agente esconde determinado valor ilícito para que esse valor não seja descoberto por algum agente, é isso? É isso. Então, pela sistemática da lei brasileira, que incorporou, como outros países também fizeram, a lei de combate ao crime de lavagem de dinheiro, ela elencou alguns crimes, que chamam-se de crimes precedentes, que justificam e fundamentam o crime de lavagem, entre eles o terrorismo, a corrupção, organizações criminosas, tem ali elencado. Então esses crimes são os crimes que justificam quando o dinheiro foi oriundo dessa atividade, e é bom que se deixe claro isso. O que vem ser a lavagem? Porque a gente vê muita confusão de alguns profissionais falando desse tema.
Lavagem é dar caráter de lícito e legal o dinheiro de origem ilícita. E veja, existe também uma celeuma que pessoas acreditam que precisam montar grandes estruturas para se fazer a lavagem de dinheiro. Isso é uma mentira. Até porque com a sistemática hoje do sistema financeiro, pequenas estruturas lavam grandes quantidades de recursos. Eu quero dizer o seguinte, não precisa se montar, na época dos jogos, todo mundo falava, não, que o jogo foi feito para lavar o dinheiro. Besteira. O jogo até talvez, se não controlado e bem administrado e com forte mão do Estado, pode ser utilizado como ferramenta para outros tipos de crime, é verdade. Jogo é jogo do bicho? O jogo do bicho não é um bingo, na época que no Brasil ainda tinha essa questão aqui. Mas a lavagem não. Você não precisa montar uma estrutura tão cara para lavar dinheiro. Então a lei preocupada com esse tema e sabedora dessa condição, inclusive nessa temática, porque isso é uma realidade hoje, existe um projeto no Senado que acaba com a figura do crime precedente, que para mim é um erro, porque foge do escopo inicial projetado por essa lei e a justificativa dela existir, e cria uma série de novas antenas. As antenas que eu quero dizer é o seguinte, pessoas responsáveis e obrigadas a informar o COAF e os órgãos de controle recursos que têm indícios de ser de origem ilícita. O COAF é o órgão de controle, é ele que faz o controle. Ele é um dos órgãos de controle no sistema financeiro. É uma comissão que, na verdade, faz o rastreamento da movimentação de recursos dentro do sistema financeiro. Parece que tem até um software agora que eles desenvolveram para tentar, para o agente financeiro, tentar localizar essas práticas de lavagem de dinheiro, é isso? É isso. Na verdade, o que existe hoje são vários sistemas integrados. A Receita Federal criou um sistema chamado T-Rex, que é um monstro do sistema que, na verdade, faz um Big Brother do contribuinte. Ah, é verdade. Ela sabe até os costumes e formas da pessoa se comportar, porque ela tem informação dos cartões de crédito, ela tem informações da sua emissão de cheque, então ela faz esse cruzamento de informação e toda vez que essas informações lhe parecem fora do normal, quer dizer o seguinte, um camarada habitualmente movimenta 10 mil reais por mês, de uma hora para outra entra R$1 milhão e na sequência ele saca 800, 900. Ele está dando sérios indícios que está numa atividade ilícita. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós, advogados, temos contato com pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade. Na linguagem popular, a lavagem de dinheiro, isso há muito tempo, e agora estou tomando conhecimento com um colega que é uma coisa muito mais. É o seguinte, se você perguntar para o leigo o que é uma lavagem de dinheiro, é o seguinte, ele diz assim, vamos pegar a figura do dono de um traficante, por exemplo. É óbvio que aquele dinheiro ele não tem interesse de colocar numa conta bancária, facilmente rastreado e tal. E aí começa a adquirir, começa a adquirir casa noturna. Essa é uma maneira de se lavar. É isso aí. Mas como funciona? O dinheiro ele adquire por um preço que não é verdade, ele compra por 4 milhões, quando na verdade ele colocou 1 milhão. Dá para explicar o que significaria nesse caso? Interessante. A lavagem, o que é a lavagem? Porque para tornar um dinheiro, a quantidade é a mesma. Como é que se torna esse dinheiro? Eu não estou querendo aprender para fazer. Não, eu queria. Então vamos lá. Eu vou que isso me ensine demais. Mas eu quero para dizer para vocês, não façam isso. Vamos entender o conceito. O crime de tráfico é um crime precedente do crime de lavagem na atual legislação. Se a legislação foi mudada... É isso que o senhor chama de crime precedente? Crime precedente. É um crime que ocorre antes que a lavagem seja feita. Então, o terrorismo, o tráfico de drogas, entendeu? A corrupção. Então, o que quer dizer é o seguinte, e essa hoje é a temática que a gente sabe que hoje tem inclusive uma CPI importante sendo instalada no Congresso, por conta de algo parecido com isso. O político que recebe dinheiro de origem escusa, fruto de corrupção, de alguma forma ele vai ter que trazer de volta isso ao mercado. E como é que ele faz se ele não fizer pela via de dinheiro e papel, que é difícil de identificar? Se ele quiser voltar com esse recurso pela via normal dentro do sistema financeiro, ele não vai poder simplesmente depositar na conta pessoal dele, porque ele não vai ter como justificar aquele recurso. Então ele cria metodologias para dar aparência de legalidade. Então como é que se faz isso? Não quero ensinar a criminalidade. E minha sugestão é que as pessoas não façam isso. Claro. Um exemplo que o senhor deu. Um criminoso dessa área do tráfico de drogas. Lembre que dentro do sistema penitenciário, a grande maioria daqueles que estão ali presos são réus e autores de crimes do tráfico. Então esse é um crime importantíssimo hoje dentro do sistema penitenciário brasileiro. Reconhecidamente. O fruto desse recurso, e a gente já viu isso, e efetivamente acontece, ele vai, vamos supor que o senhor colocou, ele compra um posto de gasolina. Isso. Como é que o dinheiro, fruto da venda da droga, se torna lícito? Ele começa a dar, no posto de gasolina, que vamos supor vende 100 mil litros, ele passa a indicar a venda de 300 mil litros, coisa que não vendeu.
E esse dinheiro entra como se fosse fruto da venda do combustível. Essa é uma forma de lavar dinheiro. Compra de restaurante. Veja uma coisa que é importante. A explicação do posto dá para entender, porque mascara não entrada. O pessoal fala muito do restaurante. O restaurante pode se utilizar. Aliás, o que eu estou falando para vocês. Não se precisa de grandes estruturas para se lavar dinheiro. Por isso que eu perguntei. Eu vou dar um exemplo prático de um ministro nosso que caiu recentemente. Não sei se você se recorda. Ele tinha uma empresa de consultoria. Sei, lógico. E emitia nossos notas fiscais de serviço numa salinha pequena, de serviços de consultoria. Lógico, é uma maneira, tá certo. Perfeito. Ok? Não seja uma grande estrutura. Perfeito. Então, por isso que o legislador está preocupado em criar novas antenas de controle dessa forma de movimentação de dinheiro. O restaurante pode ser utilizado como instrumento da lavagem de dinheiro. Quer dizer, ele monta um mega restaurante, coloca todos os aparatos lá dentro e passa a emitir nota fiscal dizendo que está faturando dinheiro. E também ele não precisa comprovar o que está montado dentro. Ele aluga o estabelecimento, coloca todos os aparatos lá dentro e ninguém vai questionar quanto custou aquela televisão. É tributável, então. Lógico. A preocupação dele não é com a questão do crime contra o tributário. É na tributação. Aliás, ele quer pagar o imposto para deixar o dinheiro lícito. Mas exatamente na tributação que passa a ser lícito. Dentro de uma atividade lícita. Porque senão ele passaria a recolher imposto da droga e sairia lícito. Isso é verdade. Não tem tributo. Exatamente. Mas quando ele coloca o dinheiro em circulação, agora ficou bem claro. Quando ele coloca o senhor tem razão em dizer que é o seguinte, a mesma lavagem de dinheiro numa lanchonete é a mesma na construtora. Exatamente. A importância qual é? Não, a origem desse recurso. Sim. Hoje, e eu entendo que não deveria jamais mexer nisso, você poderia talvez até adicionar alguns poucos crimes dentro desses crimes precedentes. Mas o projeto de lei que está no Senado, e que nos deixa muito preocupados, doutor, e eu vou falar depois de um tema que para nós advogados é mais preocupante ainda, é que acaba com a figura desse crime precedente. Eu quero dizer o seguinte, o sonho de consumo de todo membro do Ministério Público era que o crime de contra a ordem tributária, a famosa sonegação fiscal, um jargão comum, se tornasse crime precedente da lavagem. Isso não, jamais. O crime de sonegação se encerra em si próprio. A pessoa que sonega, o fruto daquilo vira o caixa 2 para ele utilizar na atividade dele. Porque todo crime patrimonial tem, por fim, o recurso. O crime precedente teria que ser uma atividade ilícita. Não é só isso. Você tem um Código Penal ilícito, é uma quantidade imensa de ilícito. Eu acho que o crime precedente tem que ser como está hoje. São crimes de grande relevância e importância. De forma que esse recurso seja estancado dessas organizações. O tráfico de droga, o terrorismo. São nesses crimes que a gente tem que ter uma forma de desestimular. É isso. Agora, eu quero entender o seguinte, existe alguma estatística com relação à lavagem de dinheiro no Brasil? E aí, partindo dessa pergunta, é claro que é difícil falar em termos de números, mas eu queria saber o seguinte, existe uma estatística e gostaria de saber o seguinte, a lavagem de dinheiro chega hoje a nível... já apimentando bem o nosso debate a nível de Congresso, a nível de representantes políticos, a nível ali de representantes que o cidadão votou ali, quer dizer, a gente vota no nosso representante e ele, enfim. Nesse tema é o seguinte, provavelmente deve existir números e estatísticas sobre a conduta típica desse crime. Mas, sinceramente, qualquer número que se diga, eu tenho certeza que não reflete a realidade. Agora, que isso tenha ocorrido, e a TV tem mostrado, mas não tem explicado de forma correta, e o grande foco hoje dessa lei e a preocupação maior é com relação à corrupção. Tanto é que vocês viram recentemente a proposta de alteração do Código Penal, fazendo incluir no Código Penal o crime de enriquecimento ilícito. Então eu não precisaria mais provar que o agente público corrompeu ou foi corrompido. O simples fato dele não ter patrimônio incompatível com a sua renda já configuraria crime. E pela nova sistemática, se for aprovada da Lei de Combate à Lavagem, esse crime seria um crime precedente do crime de lavagem. Agora, veja, essa incoerência que a gente tem que se preocupar. Vamos tratar de um tema, um pequeno furto, ok? Daquele pequeno. Pela nova sistemática de que estão pretendendo colocar, ele passaria a ser precedente de um crime de lavagem de dinheiro. Que eu acho, honestamente, uma aberração. Não estou querendo que o crime não seja combatido. Sim, na verdade, é assim, necessário. A aplicação da pena para o crime de furto, no tamanho que é dimensionado do interesse da sociedade, para que, inclusive, o crime de furto, a comissão que lá está,
pretende diminuir o tamanho da pena, porque entende que isso é um crime de relevância para a sociedade. Ele tem muito mais um interesse social do que exatamente dentro do direito penal. Não que não deva ser combatido, deve ser combatido, mas no tamanho que ele deve ter. Agora, o que nos tem deixado preocupado na OAB, nesse projeto de lei, o 3.443, que está lá no nosso Senado, é que aumenta-se o rol das pessoas responsáveis e obrigadas a controlar e informar operações suspeitas. Aí vem um absurdo. Entre eles, o advogado. Não, que isso aí não. Tem lá um rolzinho, um itemzinho. Não estou dizendo que o advogado não quer fazer isso. Eu acho que isso fere totalmente o princípio. Então, da lei. é isso exatamente. Então, aí nós estamos tratando, só que está lá, doutor. Está lá. E a OAB fez gestão para que não constasse. Eu quero nem imaginar que isso possa passar. Então, mas eu vou lhe dar uma triste notícia. É bem provável que seja sancionado dessa forma. E aí, obrigue a OAB a ingressar com uma ADIM no Supremo para declarar a inconstitucionalidade. Porque tem uma lei federal que trata disso, que é o Estatuto da Advocacia, que tem ele mais coloca que lá. Tem a além Constituição. Além de colocar o advogado como como indispensável administração da justiça, ainda nos preceitos ali do Estatuto, ele coloca que o advogado ele tem ali o dever de sigilo e ele tem a relação. Tanto que o escritório de advocacia não pode ser violado, não sei como. Doutor, só uma pergunta. Enfim. Além do advogado, tem mais pessoas combinadas? Tem uma série de atividades. Na verdade, mas particulares? Não, privado. Você tem um aumento significativo do rol de pessoas que estarem obrigadas, empresas privadas. Bancos, o banco já são hoje, já estão nesse rol. Mas além deles, empresas de assessoria, contabilidade, empresas de consultoria, clubes de futebol, agentes que comercializam jogadores de futebol, leiloeiros, leilão de gado, comercialização de produtos agrícolas. Todas essas empresas, pessoa física ou jurídica, estarão obrigadas ao cadastro junto ao COAF, com a obrigação de informar qualquer operação suspeita e mais, manter em seus cadastros todas as suas operações, o nome do comprador e com quem manteve a operação durante o período de 5 anos, sob pena de multa de até 20 milhões de reais. E dependendo do grau de comprometimento desse agente, ele pode inclusive ser colocado no banco dos réus na qualidade de co-réu. Então veja, tem uma aberração maluca, mas eu acho que mais me preocupa nesse momento é estar nesse rol de obrigados, na forma como está colocado, o advogado. O advogado na qualidade de consultor. Porque o cliente, na hora que busca o advogado, ele tem uma questão não só de lei, do sigilo profissional, tem uma questão constitucional, uma questão de garantir a ampla defesa, ao sigilo. O senhor sabe que o senhor tocou nesse ponto, a questão do advogado, eu lembrei lá, já vou passar a palavra, eu lembrei, lá no Tatuapé nós temos a Comissão Regional Leste de Prerrogativas. A coordenadoria da Comissão da Coordenadoria Leste de Prerrogativas, lá presidida de forma muito atuante pelo nosso colega lá, Rogério Aro, cuida ali daquela região leste. E ele comentava comigo, claro que eu não vou mencionar nomes aqui, mas ele comentava que um dos casos que a comissão teve que apurar foi o caso de, por exemplo, uma autoridade policial que inseriu ali ele fez ele fez um quadro com os autores ali, os membros da organização criminosa, e dentre os membros da organização criminosa colocou o advogado, colocou um quadradinho ali com a foto do advogado. O advogado do cliente, ou seja, o cliente e o advogado como membro. Isso foi um absurdo, a Comissão de Prerrogativas tomou providência e aí foi dado andamento no processo. Passa a palavra para o nosso colega. Nesse papel do advogado, do operador do direito, na sua área essencialmente criminal, hoje a gente vê um instituto que eu não estudei na minha faculdade, que se chama delação premiada. Esse é um horror. Eu gostaria que o colega falasse sobre isso e o papel ético do operador do direito. Eu vou lhe contar uma coisa, doutor Luiz, meu colega e o Rogério Aro, que você mencionou, uma pessoa que tem muito apreço, gosto, somos companheiros de turma, de faculdade. É um batalhador dentro da OAB, está preocupado com a nossa advocacia. Essa questão da delação premiada para os criminalistas tem sido o terror e o absurdo da forma como as coisas estão acontecendo. Na verdade, em quase todas as leis especiais, lá existe um artigozinho que fala da delação. Na lei de lavagem também tem, hoje já em vigor, a figura da delação. A delação premiada, em tese, seria aquela pessoa que se arrependeu do ato criminoso e, num ato de arrependimento, passa a colaborar com a justiça. Só que, na verdade, o que a gente nota, e aí o Ministério Público, infelizmente, tem se utilizado essa ferramenta de forma injusta e cruel na relação de defesa,
ser utilizado como medida de pressão para alguns réus, oferecendo às vezes coisas que nem pode ser oferecida, de forma que aquilo vire, na verdade, uma moeda de revanche e de ataque pessoal. E pior, isso que é o mais complicado dessa história. A delação premiada é feita num acordo secreto, sigiloso, entre réu, Ministério Público, homologado pelo juiz que depois vai julgar a causa. Então até a questão da imparcialidade do juiz está ferida. Aonde os demais réus, na maioria dos casos, não têm contato com essa informação. Essa informação, via de regra, tem chegado aos processos já na fase das alegações finais, não sendo garantida a ampla defesa, ao contraditório, ao questionamento daquele que está fazendo a delação. Então isso parece muito com o estado policialesco. A OAB está atenta a esse movimento. Já foi proposta alguma ação de impulsionamento? Na verdade, veja o seguinte, esse debate tem que ser travado dentro dos processos da nulidade dessa forma de agir do Ministério Público. E o pior, com a anuência e homologação dos juízes. O mesmo que julgará os demais réus. Não, isso, sinceramente, com tantos anos como nós temos aqui de prática de advocacia, com relação à anuência, com relação ao Ministério Público e a sua afinidade com o juiz da causa, isso é muito surpreendente, superficiosamente. Não é surpreendente. Não, digo, isso aí tem que ser assim mesmo, porque nós somos... jamais fomos tratados como aquele famoso triunvirato, é óbvio. Nós sabemos muito bem que se faz tudo para esconder do advogado. Essa é uma das formas. Agora, essa é uma agressão, isso aí é o princípio da ampla defesa das mais graves. Você toma conhecimento de uma situação como advogado de um dos réus. Sendo acusado por um delator, ao final do processo você tem direito de se manifestar sobre aquilo. Na verdade, atenta mais do que a ampla defesa. Eu vou além disso. Na verdade, é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Sim, e tá, a ampla defesa. Então, esse é um tema que eu acho que os advogados na área criminalista, que talvez com a ajuda da OAB, precisam encarar de frente e bater fortemente nesse novo modo de agir. Porque o direito penal sofreu sérias mudanças, vem ocorrendo um movimento muito forte. Esse movimento do Ministério Público de partir para a iniciativa da investigação, abandonando por um modelo antigo, onde você tinha um inquérito instalado na delegacia, a parte era intimada, e eu acho que comparecia para prestar seus esclarecimentos. Esse modelo está ficando em desuso. Nos casos mais relevantes, se utiliza muito ainda para os casos que não tão importantes. Agora, para os casos relevantes, o modelo mudou, doutor. E o direito penal, inclusive, hoje, ele tem, inclusive, aparelhado com sistemas de escuta. Não é mais a polícia só que tem o sistema de escuta. O Ministério Público de São Paulo comprou, recentemente, o sistema de escuta. Então, você tem um modelo diferente de investigar que não garante, em hipótese alguma, alguns preceitos e princípios constitucionais garantidos àquele que está sendo investigado. Ainda que nós não concordemos com ela, mas elas são autorizadas, né? Não, são autorizadas, mas veja, o que nós estamos colocando aqui é o seguinte: eu tenho sérias dúvidas, e você sabe que esse debate foi travado no STJ e no STF, da capacidade investigatória do Ministério Público. Eu estou absolutamente hoje convencido que o Ministério Público tem que agir realmente como fiscal. E no momento da conclusão do inquérito, a partir daí ele ser o autor da ação. Agora, sobre o você ponto de inverte vista, essa ordem, você dá imagem a um abuso de poder de toda a ordem. Agora, sobre o ponto de vista penal, eu acredito que o direito penal hoje ele não consegue tutelar de forma satisfatória determinadas condutas. Nós temos uma nova realidade hoje, novos valores. Eu acho que na questão de lavagem de dinheiro eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que, frente à investigação do Ministério Público e os aparatos que o nosso Código de Processo Penal ele fornece, eu acho, não estou defendendo o Ministério Público, mas eu acho que existe ainda um entrave com relação às possibilidades de investigação e aquilo que a legislação permite como viável. Eu acredito que muitas ações não são implementadas porque o Ministério Público fica um pouco ainda amarrado na investigação. Não sei sua opinião, mas eu acho que existe ainda uma amarra. Eu acho que ainda existem restrições com base em investigações. Eu fico pensando, declarações de imposto de renda, uma série de coisas aí que ainda a gente não consegue... Na verdade, essa sua sensação é diferente daqueles que estão no dia a dia do direito penal. O Ministério Público tem agido ativamente. Não estou falando que não tem que investigar, não. Ninguém está aqui dizendo que o criminoso, aquele que está na conduta tipificada pelo Código Penal, não deve ser repreendido e apenado se for o caso. Estou querendo dizer o seguinte, que às vezes ocorrem alguns abusos da conduta. Esse modelo que o Dr. Luiz comentou... Mas aí não seria legal, seria ilegal, é isso? Nós estamos trabalhando dentro do campo da ilegalidade também.
Não, pensando em campo como de legalidade. Como é que você combate a ilegalidade com ações ilegais? Esse é o questionamento que a gente coloca para o Ministério Público e para alguns membros do Judiciário. Como é que você quer combater e diz que tem por objetivo o combate à criminalidade e à ilegalidade, adotando condutas não tão legais nem tão poucos morais? Vamos lá, os meios. Vamos voltar. Na verdade, você coloca em xeque todo o modelo desenhado. Eu fiquei pensando em termos de segurança jurídica. Fiquei pensando em segurança jurídica nesse processo. Achando que os meios justificam sim. E eu vou além. Não é. Existem coisas complicadíssimas. Também virou regra. A denúncia ofertada chega antes na imprensa do que no nosso cliente. Sim. E ele normalmente é citado da sua denúncia pelos jornais. E não pela oficina de justiça mais. Não, o senhor quer dizer citado de fato, né? Essa coisa da... E já tem uma repercussão. Não há nenhuma garantia, o senhor quer dizer o direito individual. Tá certo? E a exposição, veja... Clamor público. Mas veja, aquele que está na condição de réu, a ele é garantido o direito da defesa e mais. De que ele não seja exposto ao ridículo. Sim. Essa é uma garantia. Qualquer réu. Isso me fez Isso me fez mesmo na qualidade de réu. Ou condenado. Qualquer pessoa então essa exposição negativa é algo que preocupa. Doutor Paulo Moraes, isso me fez lembrar que o povo assistindo esses programas de natureza, às vezes até policial, ele vê lá que o simples bandido ou a pessoa que cometeu ali um delito aparece às escâncaras em frente a uma TV e é lógico, ele vem lá coberto por uma camiseta, por uma toalha que arrumaram ali na última hora. Eu gostaria que o colega abordasse esse direito da exposição pública daquele que é um mero indiciado num crime. Na verdade, isso é uma garantia constitucional. Ou seja, a condenação prévia. Não é. E veja, o direito à imagem. Ninguém está obrigado, a não ser que concordem, a se expor e se mostrar. Isso tem que estar garantido a ele, ainda que na qualidade de criminoso. Então, ainda que a sociedade não goste, e que isso, às vezes, por vezes até cause um certo clamor e raiva, ele deve ser garantido essa condição. Porque veja o seguinte, e nós temos exemplos recentes da nossa história. E se aquele réu que está ali apontado e exposto indevidamente não for efetivamente o autor do crime? Nós temos exemplos vários na história do direito. E a história tem dito aí que isso acontece com certa regularidade. No caso do estuprador aí, depois de tantos anos. Que ficou preso. Então essas preocupações do Estado Democrático de Direito precisam ser preservadas. Ainda que a gente fique com a sensação de que deve ser feito. Mas no Estado Democrático de Direito não se faz justiça com as próprias mãos. É isso que as pessoas precisam entender. E aí vem a crítica ao nosso Estado, que infelizmente não julga os processos a tempo correto. Porque se os processos criminais fossem julgados rápidos, e não vem colocar a culpa no advogado que faz recurso demais, que isso também não é verdade. Estão transferindo para os advogados uma responsabilidade que não existe. Porque os processos ficam na gaveta guardando nas prateleiras de julgamento, às vezes por anos, sem qualquer recurso, qualquer intervenção de qualquer advogado. Então, criar essa celeuma, e a imprensa infelizmente abraçou essa ideia, de que o culpado do atraso do andamento dos processos são os advogados interpondo recurso. Isso não é uma verdade. Nós estamos, na verdade, garantindo àquele que está sendo processado e julgado o direito à mais ampla defesa. Que é a coisa mais linda do mundo. Que é a ampla defesa. Então, na hora que você quer debitar o atraso do advogado, você está cometendo uma injustiça e uma inverdade, porque a gente sabe, e aí é fácil entender isso. Um processo hoje no TJ, com todas as mudanças que foram feitas, mais que sendo depressa, no mínimo 2 anos aguardando o julgamento. Isso é um andamento rápido. Paulo, mas eu gostaria de fazer uma observação, aproveitando que realmente você conhece o assunto. É o seguinte, eu tenho uma opinião bastante direta sobre esse assunto que o doutor Luiz agora abordou. Vou citar rapidamente aqui. O caso desse senador agora aí, o Demóstenes, o nome dele eu posso falar? É público. O nome desse outro senador eu não vou falar, porque um senador de 50 e poucos anos de mandato. Mas você sabe, esse problema todo da imagem do advogado ser deteriorada pela imprensa, eu até culpo o nosso órgão de classe. A OAB trabalha muito pouco contra isso.
Um senador com o qual eu reputo, eu nunca vi nenhum escândalo, ao comentar acerca desse problema, desse negócio aí, eles falam com uma pena dele, entendeu? Com uma... Mas ele não é advogado não, ele é promotor, doutor. Demonstra ele Não. Na carreira jurídica dele não é advogado, ele é promotor. Ele é advogado, ele é senador. Então, é um promotor que está senador, isso é contigo, mas está senador. Não, eu estou dizendo o seguinte, os seus pares, o que eu quero dizer é o seguinte, os seus pares, a situação é gravíssima, esse assunto vai realmente fazer a imagem do Brasil ser maculada terrivelmente no exterior, nós sabemos disso. Mas eles lamentam com uma pena, puxa, que pena, quem diria? Isso estendendo. Na época da ditadura, as pessoas que mais, todos sofreram, mas os advogados, os jornalistas, os sindicalistas na época que estavam, foram as pessoas que mais sofreram na mão da ditadura, porque pensavam. Se você puxar a história... Sabe que na história, você sabe que na história os jornalistas, todos eles, quando começou o jornalismo, eles eram todos advogados, tá? Porque nós defendemos tantos... Não, eu me sinto traído. Você sabe que o jornalista hoje, jornalista hoje, eu não vou citar nomes e tal, até gostaria de ter uma ação deles contra mim, porque eu poderia até ir muito mais além. Jornalista hoje, com os quais eu tive problemas na época, eu me formei em 78 e comecei a estudar direito em 73. Hoje, parece que querem abraçar novamente um regime de exceção. Eles são contra a defesa. Eles criticam e colocam, agora voltando ao que o Paulo falou, nós não temos culpa de nenhum atraso de absolutamente nada. E quando o réu é colocado em liberdade, eles têm que dizer que nós pedimos. Essa é verdade. E eles nunca dão e poderiam dar o nome do juiz que soltou, então. Porque na vara de execuções criminais, que é terrível, a nossa atividade como advogado não é tão grande. Ela não é tão responsável pelas solturas impensadas de saidinhas de final de semana. Concorda comigo? Agora, deixa eu fazer um comentário. Tudo é culpa do advogado. Não, estou avaliando. Deixa eu só fazer um adendo. Deixa eu só tomar a questão da OAB, não é questão de defender a OAB. Não eu acho que essas... Não, jornalista que merece uma ação. Só colocar minha opinião. Eu acho assim que nem a OAB, nem nós, nem o próprio direito consegue conter tamanha comunicação. Os meios de comunicação cresceram tanto que a rede social, ninguém consegue comandar mais. Tanto que, sim, nós estamos no meio de comunicação. A liberdade de expressão diferenciada, e assim, mas nós não conseguimos conter. Essa questão hoje da comunicação, nós não temos ainda uma legislação que consiga tutelar de forma satisfatória determinadas condutas. E a OAB não consegue tomar providências que sejam satisfatórias, porque a informação ela é tão rápida. Até o OAB, ele faz um ótimo trabalho, inclusive o nosso colega é membro de uma comissão de tamanha importância lá na ordem, mas a OAB ela trabalha em todas essas ações, mas a informação ela é muito mais rápida. É impossível com que nós consigamos empreender eu acredito, eu não sei a opinião do colega, mas uma ação efetiva que consiga conter essa situação que é a exposição, a divulgação, essas ações que colocam o cidadão, o acusado, em uma situação de pré-julgamento. São situações delicadas, mas a informação, hoje o mundo é num clique, bem complicado. Eu tenho orgulho do meu órgão de classe. Se tem uma coisa que eu me orgulho e faço com meus filhos e tudo, é de ser advogado. Participei de algumas comissões do OAB, atuei muito quando era o Batoca presidente. Eu nunca escrevi advogado com letra minúscula. Mas o que eu estou dizendo com relação a isso é que existe, como o Rogério fez nessa delegacia, defendendo um advogado que talvez ele não conhecesse, que é o certo. Você não precisa conhecer o colega para defender, você está defendendo o advogado, e todos estão sendo defendidos. Claro. Eu acho que no momento em que há uma inversão muito grande, não é a liberdade de imprensa, pelo amor de Deus, hoje em dia, sofri com isso, na pele, tá certo ou não? Porque é se cercear da sua liberdade. A liberdade, essa coisa está muito direcionada
a extinguir a moral e o trabalho de nós advogados que brigamos por pessoas que tiveram a sua liberdade cerceada. Existe um boom de que nós temos que voltar a alguém ser preso, condenado, sem defesa. Existe, parece, uma consciência coletiva na imprensa. Esse é meu medo. Sinceramente, eu tenho medo. Eu me reunir para isso aí. Você falou um pouquinho desse tema, na verdade é assim. Desculpa, censura prévia jamais. Jamais. No regime democrático de direito isso não existe. O que a gente tem que brigar e precisa fazer um trabalho forte é que a empresa livre sempre, mas uma empresa responsável, que saiba o que está colocando no papel ou nas suas mídias ou no meio eletrônico. Então, a gente pensar em censura prévia, como em algum momento aí esse governo do Lula falou e pensou-se, jamais. Isso não existe. Eu vou defender a defesa prévia, jamais. Né? Exatamente o que você acabou de dizer, responsável. Com relação à temática de defesa e preocupação de valorização do profissional, doutor, aí eu discordo. Eu tenho estado ao lado do Durso nessa caminhada. Depois de 9 anos ele vai deixar à frente da OAB, um trabalho fantástico. Se a gente fosse mencionar ponto a ponto o que ele deixa de legado para a advocacia e para os advogados, a gente perderia aqui talvez 5 ou 6 programas. Sim, foi lá 3 vezes. A mencionar uma questão assim que não parece tão relevante, mas uma OAB que tinha um patrimônio negativo de 6 milhões quando ele começou a gestão dele, quebrada, e que hoje ele deixa para a advocacia com 80 milhões de reais no patrimônio líquido. E ainda com prédio pagando, com sede nova, pagando em dia todo mundo. Então, agora, sobre o aspecto do Durso, sobre o aspecto de responsabilidade que eu coloquei, seria até dos advogados de cada um de nós. Então, cada um de nós, sempre que puder, aí você está colocando levantar a voz contra esses atos. E aí eu acho que aí também a gente tem um papel também importante enquanto entidade na valorização e explicar a importância da advocacia e a importância do advogado no momento para que ele não seja confundido com o réu e seja colocado como corréu. A gente viu recentemente a história de advogados sendo agredidos por fazer a defesa de um tipo de réu, uma advogada que foi, na verdade, exposta de forma desnecessária, e a OAB foi combativa e firme nesse tema, protegendo e garantindo a advogada, a condição dela de advogada na defesa daquele réu que estava ali sentado, já condenado pela sociedade, isso é verdade, mas ele tem direito à defesa. Agora, do caso do Leopoldo, do Lindenberg, no caso do Lindenberg. E a OAB foi um bloco que bate firme. Então, a OAB, ao contrário, eu acho que tem feito esse papel, e não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. E também um trabalho de bastidores, que a gente não pode ficar falando muito, mas a gente tem preocupação também com os colegas que não fazem da advocacia a forma correta do exercício da nossa nova profissão. Então, nunca na história da OAB, colocando para fora, quando eu falei exclusão dos quadros, advogados, colegas que agiram de forma ilícita e inadequada. Nunca na história da OAB, nós proibimos o ingresso com declaração de inabilitação para aquele que tentou entrar na OAB sem condição moral de estar ali. É que ali só podem participar os conselheiros, porque as sessões são secretas, mas eu cansei de ver julgamentos nossos onde a gente disse não, esse não serve para estar nas nossas fileiras, porque não preenche os requisitos morais e de idoneidade necessários para a planta. Uma conduta que desprestigia a classe. Uma outra vertente desse mesmo assunto na área criminal, o controle do réu eletronicamente através de algemas. Realmente, eu gostaria, Leopoldo, que fosse abordado isso. Essa, na verdade, é uma sistemática que já acontece em outros países. Na Europa, há quase 20 anos. Hoje foi conhecida como tornozeleira eletrônica. Na verdade, a nomenclatura correta é monitoramento eletrônico do detento. Veja, nós temos um sistema penitenciário hoje com cerca de 540 mil presos. Dizem que tem 400, mas na verdade que deve ter coisa de quase 250, 300 mil mandados de prisões sem cumprimento. E aí, um pouco da dificuldade... Brasil. E aí a dificuldade de cumprimento e muito também é o seguinte: ok, vamos prender esses 300 mil que não estão sendo cumpridos. Aonde nós vamos pôr eles? Porque os 500 que estão presos estão na condição de superpopulação, não tem mais onde pôr. O diretor-geral do Dr. Rossini, que trata do tema do Ministério da Justiça,
ele vem numa batalha cruel na condição de melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Ele fala no investimento para os próximos anos de 1 bilhão em novos presídios, que não resolve o problema. O senhor acha que a tornozeleira de nesse cenário, é viável nesse cenário, eu não tenho a menor dúvida, até pela experiência de outros países com sucesso, que o monitoramento eletrônico de preso, para alguns tipos penais, para algumas condições, talvez seja a solução para aliviar o sistema. Você não levar para a escola da criminalidade o réu de um crime de pequeno potencial ofensivo. Estou querendo dizer o seguinte: o camarada é condenado pelo crime de furto, na maioria das vezes nem é preso, porque esse tipo penal hoje, nem se for réu primário, nem será preso, mas vamos supor uma situação de flagrante, toma um preventivo, em vez de levar ele para a escola da criminalidade, que daí do furto ele passa para o roubo, ele vai para roubar banco, ele vai aprender lá dentro, ele fica do lado de fora com a chance de se recuperar junto da família dele. E mais, a gente fala muito nas hipóteses que seria possível a prisão domiciliar. O juiz tem muito receio dessa figura jurídica porque ele tem preocupação com a efetividade da medida. A gente sabe muito bem que o Estado não tem condições de fazer esse controle. Com o monitoramento eletrônico, essa questão estaria resolvida, porque o sistema permite o controle absoluto de onde o camarada está. Falando em onde o camarada está, eu queria usar a pergunta do telespectador. Aliás, eu queria cumprimentar todos. Aliás, o programa é ao vivo, mas passa no mundo inteiro, porque na internet não temos fronteiras. Queria cumprimentar o Mena Barreto, que é advogado também, o paulistano, o Lucas, a Thaís, enfim, né, Felipe, Mara. Agora, dentro dessa pergunta do telespectador, o telespectador fala o seguinte: que ele estava passando ali pelo centro de São Paulo, na denominada Cracolândia, e viu um rapaz utilizando de entorpecente com a tornozeleira eletrônica. Aí ele pergunta até que ponto essa tornozeleira eletrônica ela é viável, já que você tira o cidadão do presídio com a tornozeleira, ele sai para a vida dele ali, e ele, por exemplo, ele pode circular tranquilamente com aquela tornozeleira. Até que ponto isso é viável? Eu vou explicar uma coisa que, na verdade, é o que acontece. Em todo mundo, a tornozeleira foi criada e colocada dentro do sistema para aliviar o sistema, tirando de lá de dentro aqueles que poderiam estar presos ou que iriam ser presos. O Brasil adotou uma política, e aí, olhando o clamor público e não a questão de técnica, aplicando inicialmente a tornozeleira, o monitoramento eletrônico, para aqueles que estavam na saída temporária. Quer dizer o seguinte: já teriam o direito de sair do presídio preenchendo os requisitos prévios. E aí, nesse modelo, você não pode condicionar o cerceamento de movimentação desse preso. Ele pode andar para qualquer local. Diferente que, com a alteração depois que foi feita da lei, das medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, que você condiciona o espaço e local físico que ele pode estar. Aí sim o monitoramento tem grande aplicação e efetividade. Quer dizer o seguinte: a pessoa na condição de medida cautelar preventiva, substitutiva à prisão preventiva dele, ele vai usar a tornozeleira só delimitada a um espaço. Ele não tem direito de passear essa rua. Como a gente tem muito conhecimento nos outros países. É assim que lá funciona. Então, aí sim você tem uma efetividade, uma economia para o sistema, porque um preso dentro do sistema custa em média R$ 1.800 mês. Um preso utilizando monitoramento eletrônico de forma correta e adequada, ele vai custar R$ 50 mês. Essa é a diferença para a sociedade. Redução de custo. De custo. E a privacidade dele, o controle da privacidade e dignidade da pessoa humana, que é um tema polêmico. Essa é uma discussão que logo que se discutiu o assunto no Brasil, e é engraçado porque eu estive num congresso na Europa, fui convidado para falar lá, e essa temática nem entra na pauta mais. Essa discussão não existe. Já está para lá de debater. Está mais do que superada, porque efetivamente você não tem qualquer violação aos princípios garantidos da individualidade do ser humano. Até porque, se você comparar um presídio com uma tornozeleira, qual que agride mais a figura do ser humano? Ainda mais se você imaginar uma cela com superpopulação, e não sei se vai ser aqui, alguém já esteve dentro de um presídio, ou se o nosso telespectador já teve o problema de passear por ali. Diz o seguinte: isso é uma verdade, porque infelizmente eu já tive que ir lá para atender alguns clientes. Quem entrou dentro de um presídio, o cheiro jamais será esquecido. O cheiro de um presídio, aquele ambiente desagradável, né? Chegar perto do presídio não é fácil. E aí com um problema mais sério, com uma temática muito mais séria do que você imagina. Você acredita seriamente que com o nosso sistema penitenciário a gente vai conseguir reabilitar e ressocializar um preso? Não tem coisa mais indigna do que esse sistema, desculpa. Até porque além da pena, ele está colocando, o Estado coloca uma sobrepena para ele. É verdade. Ele fica colocado às condições das organizações criminosas que existem dentro do sistema. O Estado ali, infelizmente, não tem mão forte.
Se ele não contribui, não participa do processo dessas organizações, ele vira vítima, inclusive pagando com a própria vida, ou dos seus familiares fora do presídio. Então, tudo isso é uma sobrepena, que na cabeça daquele cidadão vai falar assim, ok, eu errei, tenho que cumprir minha pena, mas, pô, minha mulher servir para a organização criminosa, eu tenho que dormir aqui amontoado, eu sei colocar a situação vexatória, às vezes até violado sexualmente, isso é uma sobrepena que jamais vai dar condição de ser humano voltar à sociedade. Então, o monitoramento eletrônico nessa temática é o que contribui muito. Ele garante ao cidadão toda essa integridade, sem exposição, até porque o monitoramento é o seguinte, não é no pescoço. Não sei se vocês já viram como é que funciona isso. Ele é colocado na tornozeleira do camarada. É pesado? Será que é pesado? Não, é muito leve. Eu inclusive já experimentei, porque eu conheço uma empresa que fornece isso no mundo. Ela me experimentou para ele veio num debate. Não tem que consultar, né? O cidadão não posso cortar o pé. Cortar não. Até tem que cortar. Mas a questão toda é o seguinte. Não tira. Se eu me soltar, ele vai para a condição de preso. Mas tem como, existe, tem preso que, eu não tenho informação disso, mas... É possível cortar, mas ele corta, isso é uma questão... serra ali, corta... Não, com uma tesoura mais forte ele vai cortar, mas veja, a regra do monitoramento eletrônico é o seguinte, foi dando a chance de você não ir para o sistema, você vai usar o monitoramento, porque não é para qualquer tipo de crime que você vai utilizar esse tipo de controle. Qualquer tipo de preso ou não? Então, e isso também tem essa outra questão, porque aqui no Brasil está sendo feito tudo errado, você não faz uma análise do preso para aplicar a tornozeleira. As situações de insucesso do modelo aplicado recentemente, especialmente no Rio de Janeiro, onde houve indicação de quase 30% de presos usando tornozeleira que romperam ou se evadiram. Colocar tornozeleira no pedófilo não dá, né? Não dá, se bem que eu vou, depois se quiser a gente entra nesse tema que também talvez até funcione. O que acontece em outros países que tem esse sistema funcionando bem, e o Brasil de vez em quando vai de corrida e não observa e não faz a coisa de forma correta, ele não cria a sistemática correta para a coisa funcionar corretamente. Você precisa fazer, na verdade, uma análise do preso que utilizará aquilo. E mais do que isso, conscientizá-lo de que ele vai estar usando. Não é qualquer preso, qualquer pessoa, ainda que seja num crime possível de se utilizar, que poderá utilizar o monitoramento eletrônico. Até vou te dar um exemplo aqui que parece ridículo, mas não é verdade. Tem um caso, e aqui em São Paulo aconteceu isso. Tem um preso que tem problema de fobia. Ele não consegue ter nada ligado ao corpo. Ele tem problema de fobia. Então o que o preso fez? Ele não foi atestada por um psiquiatra? Então, isso que ele aumentava. Então o que acontece? O que ele fez? Ele rompeu, mas não se evadiu. Ele rompeu a tornozeleira e deixou em cima da mesa da casa dele. Dá para acreditar nele, né, a princípio, né? Porque dá para acreditar na fobia, lógico. A gente precisa acreditar, né? Então, o modelo, eu acho assim, se você aplicar adequadamente, com controles rígidos, uma sistemática correta, no modelo correto, quer dizer, quando eu falo correto, é o seguinte, pode ser bom para saída temporária? Até pode, porque efetivamente você tem rastreabilidade de onde esse camarada está andando. Agora, aonde efetivamente nós teremos efetividade, economia do Estado e funcionaria muito bem? Nas medidas cautelares, que já está na nossa legislação, uma medida cautelar alternativa à prisão preventiva. O problema é que os juízes não estão acreditando nesse modelo. Eu tive até para essa injustiça. Eu tive a curiosidade de perguntar para o diretor-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para onde chegam os mandados de cumprimento das ordens, quantos mandados e ordens chegaram na condição de aplicar aquele condenado, ou condenado ainda não é o caso, porque a legislação não autoriza, mas para aquele réu, um monitoramento eletrônico? Doutor, Essa era a minha próxima pergunta. Então, o que acontece? O judiciário não acredita ainda no modelo. É bem verdade, e a gente tem que ser também franco, que o Estado de São Paulo e os outros estados que também estão tentando implantar um modelo, com todos os esforços que estão sendo feitos, não utilizaram a metodologia correta de implantação desse modelo. Quando eu falo isso, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns modelos de funcionamento, inclusive do aparato eletrônico que isso implica. Isso é tecnologia pura. Só que tem a tecnologia pura aliado a homens treinados e condicionados ao novo modelo. Então, se você não tiver ligado a essa grande tecnologia, uma polícia preparada só para esse fim, agentes preparados só para esse fim, o sistema não funciona. Mas é exatamente aí onde eu acho que muitas intenções vão por água abaixo no Brasil, porque
Por exemplo, mas só para citar, eu sou advogado lá da Zona Leste, o senhor é lá da Zona Oeste, né? É Pinheiros. No nascedouro político é na OAB Pinheiro. Eu gosto de advogado da Zona Leste. Eu gosto mais de advogado da Zona Leste por causa do Corinthians. Eu prefiro a mercearia São Pedro. Já é bom. A advogado da Zona Leste tem a fama de ser corintiana, é isso? Não, a minha não, tem a fama, mas nem todos são. Mas a minha pergunta, a minha colocação é a seguinte. Não é porque Zona Leste, mas nós sabemos que a periferia tem mais problemas com relação a isso. Às vezes esses estudos e tal, o senhor falou muito bem com relação à cadeia. Eu me lembro que eu advoguei na época, porque as delegacias tinham preço. Eu já entrei em delegacia, segundo DP, o SECO, enfim, todas de São Paulo. Quando eu comecei a advogar, eram 50. Era Itaim, era a última. 78. Agora tem 78. Quando eu comecei a advogar... Tem mais, não sei quantos não, anos. Tem mais de 100. Não, só pra... Você chegava numa delegacia, juro, não que melhorou hoje, mas estou dizendo... O ambiente melhorou. Não, mas eu estou dizendo... Mas tinha uma carceragem ali, a carceragem é terrível. Era uma coisa que você realmente... Então, eu vou dizer... O senhor falou muito bem, não há como recuperar, vamos parar de sonhar, vamos colocar medidas um pouco mais práticas e tal, para a gente correr atrás desse prejuízo, vamos usar assim, porque tem escolas abandonadas. Posso complementar? Escolas abandonadas e mães querendo que os filhos estudem. Sim, e aí nós estamos pensando que vai recuperar preso. Eu não estou dizendo que não tem que recuperar. Quer dizer, aquele velho dilema. É muita coisa, é muita ilusão. Então eu estou com ele. Eu não combato essas medidas. É o dilema, para a educação. Não é isso? E outro, preso com um sistema desse, vamos dizer assim, de vigilância. Prefiro chamar um sistema de vigilância. É isso mesmo, essa terminologia é correta. O preso traz até uma lembrança para ele de que pode ficar pior, entendeu? Eu acho que... só que para isso precisa ser um trabalho de conscientização. A primeira vez que o Estado de São Paulo... Isso é favorável. A primeira vez que o Estado de São Paulo utilizou esse sistema foi ano passado, na saída temporária de Natal. Isso, a primeira vez. O Estado de São Paulo comprou 4.500 tornozeleiras. E aí a crítica, normalmente, eles sabem que não compraram, falam que foi uma alocação, mas a gente sabe que no fundo eles compraram a tecnologia. Essa tecnologia não se compra, aluga, porque cada dia... Ela é americana? É de uma empresa, na verdade, dita nacional, que desenvolveu a tecnologia aqui no Brasil. Eu particularmente não acredito nisso, mas tudo bem, é uma empresa que está aí, dizem que não compraram, que alugaram, a situação muito estranha, um investimento meio pesado desse negócio, mas para 4.500 presos. Na saída temporária temos 23, em média, 20 a 23 mil presos saindo na saída temporária. A população costuma chamar de indulto de Natal. É uma terminologia técnica não correta, não é essa, mas é quando os presos saem no final do ano. Colocaram em 4.500 presos esse monitoramento eletrônico. Só que a condição, e isso aí veio para a gente de forma não oficial, foi o seguinte: em cada local que foi distribuído a tornozeleira para ser colocado, chamaram os presos. O negócio aqui é o seguinte: vocês vão pôr na tornozeleira, tem que levar aqui o equipamento do lado, se afastar, vai apitar, sem orientação, sem explicação, sem comprometimento do preso. É lógico, você aumenta o índice de problemas. Se você faz isso de forma comprometida, porque isso é um comprometimento preso-Estado. Aonde a regra é o seguinte: se você quebrar esse elo de vinculação e responsabilidade entre a gente, a consequência é objetivamente uma só. Você vai para dentro do sistema. Aquele que lava o dinheiro, o que é mais importante ali? Aplicar uma pena de multa ou aplicar uma tornozeleira nele? Eu acho que os dois. Qual a opinião de vocês? Eu acho os dois. Vamos falar de um caso concreto que está no bolso ou colocar uma tornozeleira nele? Caso Catiola. Acho que o dinheiro que ele perdeu e foi bloqueado e perdido. Mas além disso, eu acho que precisa ter um pouco também da... Eu ainda tenho na minha lembrança a punição como exemplo, sabe? Não precisa ter. Principalmente num país como o nosso. Um exemplo. Você acha que é importante colocar no sistema carcerário? Vamos colocar ele no sistema carcerário? Qual sistema carcerário? Você tem tudo que nós temos que discutir uma coisa que a gente tem que falar. Qual sistema carcerário? Não estou falando daquele hotel 5 estrelas, não. Estou dizendo assim. Que não seja 5 estrelas. Se fosse 3, vai. Mas mantém. Você acha que é bom isolar? Nós precisamos mostrar para várias pessoas, enfim, não para nós e tal, que é o seguinte, que um desvio de 4 milhões de reais de vacina contra a meningite em Cuba mata 500 crianças. E aí, um cara num ato de latrocínio, que, pasmem vocês,
existe uma tese da legítima defesa do bandido. Partindo do princípio que ele é dificilmente. Hoje está sendo, mas esse é a pior. Só que quem fez um desvio de 4 milhões, hipoteticamente falando, estudou, cara. Tem noção total e mais. A vítima não teve a menor condição de defesa. Esse encarceramento, eu acho que sempre precisaria ser. Aí eu acho que era uma atividade da pena para exemplo de seriedade, de cumprimento, para coisa. Existe uma. É a mesma sociedade, parece que não consegue ver uma gravidade no delito de colarinho branco, que mais ou menos é onde a gente estaria. Gravíssimo. Não, mas ela não é vista. Não é vista. Se você analisar a sociedade, eu não sei quem é que leva para o ladrão de aquela outro dia o brasileiro de repente furtou lá tal que mataram ele lá na Austrália, Deus me livre, ou então aqui mesmo no Brasil, a sociedade tem uma tendência maior de previamente já condenar o cara que roubou uma camisa na CIA e tal, do que alguém que desviou, porque ela não consegue ver, ela não está vendo a vítima. Eu vou falar eu vou falar um pouco desse tema de quem vê o dia a dia desse segmento do direito penal. Na verdade, a gente tem alguns nichos de direito penal. A especialização do direito foi criando essa condição, né? Hoje você tem um profissional especialista da especialidade. Não é verdade que os autores desses tipos penais, quando identificados, eles não são processados e condenados. São condenados. O problema só é a impressão que é isso que a sociedade fica com a impressão, é que como esses processos se arrastam por muito tempo, fica a falsa impressão que eles não estão sendo condenados, mas estão sim. É lógico que a imprensa, normalmente, participando desse processo, por vezes dá mais relevância a um acontecimento do que outro, dando a impressão que alguns são mais importantes que outros, quando na verdade não são. Então, lógico, a seriedade e a rigidez e a austeridade do controle de ações como essa, que na verdade não atinge só uma pessoa quando você tem uma situação de roubo, mas diversas pessoas de forma inominada, inclusive causando a morte, tem sido objeto de análise do judiciário. A gente tem acompanhado isso, e com penas que não são tão leves não. Que não são tão leves não. Que tem sido presos. Eu tenho. Só que a sensação de puridade, a imprensa bate muito com razão nesse tema, fica porque de fato o judiciário ele tem andado, a resposta a essa ação tem sido muito demorada. Passos muito largos. E de novo, não é culpa do advogado. Meu cara, jamais. Jamais. O tema, pois não, doutor? Nossa ideia realmente é, além dessa fase, dessa temática, trazer também alguns conhecimentos aí na área dessa frase tão bonita do Tribunal de Justiça, que conciliar é legal. Mas acho que isso fica para o segundo segmento aí, né? Sim. Aliás, o tema é bem palpitante. Eu vou pedir um rápido intervalo, para o Suíter, e daqui a pouco nós voltamos falando. Vamos falar de OAB também, mas nós vamos para um rápido intervalo. Sim. E nós já voltamos aqui com o Dr. Paulo de Moraes, falando sobre lavagem de dinheiro, falando sobre as algemas, enfim, nós já voltamos.
montar um caminhão de verdade do zero e fazer esse caminhão sair andando da cena é um negócio bem complicado. E quando a gente contou esses roteiros pro cliente, foi muito interessante, que eles ouviram esse roteiro e falaram assim, você pode contar qualquer outro, mas esse aqui eu já gostei, eu já quero fazer isso aqui. A grande proposta era a gente reforçar ainda mais que a marca Volkswagen, os caminhões Volkswagen são sob medida para o mercado. Que mantivesse esse posicionamento, esse conceito que é bastante poderoso. O normal é você montar um caminhão dentro de uma linha de produção, como são feitos todos os caminhões. Dessa vez não, nós montamos o caminhão dentro de um passo. Era uma ideia que a gente não sabia se era possível de ser executada, porque a gente não sabia se a gente conseguiria montar um caminhão efetivamente como a gente montou. A gente escolheu a Vetor porque a gente teria um suporte caso necessário, que não foi preciso, mas caso necessário a gente teria um suporte de animar de alguma forma. E eles trouxeram pra gente o tratamento que era tudo feito na hora, real. A graça do filme é fazer o filme de verdade, fazer o filme em play. Como é que a gente faz esse filme de verdade, em play, construindo o caminhão do zero em volta de 5 vacas, entendeu? A gente pensou numa carga que chamasse atenção e a gente procurou animais. Claro que sem fazer nenhum mal para o animal, mas mostrando como é que a gente faz um caminhão sob medida para aquele tipo de carga. E a gente decidiu colocar vacas simplesmente para que a gente conseguisse ter um pouco mais de humor, um pouco mais de vida. Acabou demorando, 3 meses de pré-produção para o filme. Tecnicamente tem um monte de engenheiro, tem uma concessionária Volkswagen ajudando a gente na logística. Tem um cara especialista de tractano que montou toda essa estrutura para as vacas subirem. Uma quantidade de disciplinas envolvidas para conseguir fazer isso funcionar em 8 horas. Logo que entrar o motor, a gente já vai entrar também com o radiador. A gente está rodando o filme quase inteiro a 2 quadros por segundo. E isso vai gerar horas de material. A montagem é aceleração e desaceleração desse material. A trilha dá uma graça e dá uma coisa legal pro filme. A gente parte do princípio que a gente não gosta muito das coisas normais, né? A gente gosta realmente de fazer coisas diferentes. Foi uma loucura que deu muito certo e que vai surpreender quem assistir esse vídeo. Voltamos com o programa Questão de Justiça, que hoje discutiu lavagem de dinheiro com o Dr. Paulo, que é conselheiro seccional, enfim, presidente de comissões da OAB, falando de lavagem de dinheiro, falando dessa questão das tornozeleiras. Mas agora nós vamos falar de OAB, e eu me sinto bem à vontade aqui para falar de OAB, porque eu estou aqui com 2 amigos. Do lado esquerdo, aqui o Dr. Storino, eu já posso chamá-lo assim, Storino e Sucena. Aliás, 2 ícones lá da subseção do Tatuapé, 2 ícones porque participaram de toda essa história da OAB. OAB hoje que completa a subseção do Tatuapé, hoje presidida por Hudson Menezes Ribeiro, que completa 30 anos. Uma OAB ali com história, é isso, doutor Sucena? Bastante, doutor Luiz pode confirmar. Sem dúvida. Uma honra que eu tivesse visto nascer a OAB Tatuapé. Dr. Luiz Antônio Dias foi o primeiro presidente, e aí nós íamos passar pela presidência da OAB, pessoas maravilhosas, sensacionais. O senhor acompanhou desde o primeiro? Desde o primeiro. O senhor também, doutor? Sim, o doutor Luiz Antônio Dias, praticamente junto com o meu irmão, doutor Carlos Roberto Storino, ele
se iniciou na advocacia junto ali de Luiz Antônio Dias. Eu acho que é importante para nós que somos mais jovens de inscrição, né, nós que temos a inscrição aí por 200 mil, acompanhamos esses ícones dali que ajudaram a criar a sucessão. Dr. Minoro Ueta. Minoro Ueta, Dr. Osmar Luiz da Silva, vários presidentes, doutor... Era uma época diferente. Olha, veja bem, o Luiz lembra, a OAB nasceu quando o fórum ainda era na Felipe Camarão. Isso mesmo. Felipe Camarão com Potiguares. Eu não posso chamar de época diferente, porque naquela época os advogados tinham... nós trocávamos mais ideias. Isso é uma verdade. Muito embora eu tenha visto que a OAB da Tatuapé, hoje, por exemplo, nas reuniões em que eu posso participar, eu vejo alguns advogados jovens, como você, por exemplo, que também tem o seu ambiente, que também luta aqui. Então, nós não tínhamos, naquela época, uma voz como a sua para mostrar os trabalhos da OAB, entendeu? A única coisa que eu posso dizer que houve uma diferenciação não é na OAB. Eu acho que o que mudou foi o relacionamento, nada para pedir favores, entre o advogado e a justiça. Isso melhorou bem, o senhor concorda, doutor? Sem dúvida. Hoje, infelizmente, nós conhecemos advogado através dos... Não, mas eu não disse que melhorou, não. Eu digo que naquela época, que até um certo tempo, a justiça, que eu quero dizer, é o fórum em si, os funcionários, os juízes eram mais próximos do advogado. Eu particularmente entendo isso. Sem dúvida, havia um relacionamento bem mais humano e hoje, felizmente, a gente tem aí toda uma tecnologia, mas a gente percebe que é muito difícil comparar o relacionamento humano com o relacionamento de teclados, né? Essa informática hoje você distancia. Eu te passei o e-mail, você não leu o e-mail, é a mesma coisa. Mas isso entre nós, tudo bem. Eu concordo com o que você está falando. Mas isso ajuda, sem dúvida. Hoje eu não vejo como você praticar advocacia. Não dá para voltar. Sem a tecnologia. Não tem volta. Nossa, eu sou daqueles que estou adorando isso. Então eu gostaria... O que eu quero dizer é o seguinte, vou bem simples, como nós somos lá. Somos, né? Como deve ser, simples. Bom dia, boa tarde. Nós participamos de eventos em que as pessoas do fórum, os advogados, se confundiam no mesmo ambiente. Muito bem. Agora, tudo era difícil naquela época, doutor? Sem dúvida. As dificuldades eram grandes. Você trabalhava com um sistema totalmente sem tecnologia alguma. E hoje não, hoje você tem facilidade do seu escritório. O celular era aquele celular, não tinha celular, não tinha celular. Eu peguei aquela, chama Teletrim. Até no vídeo você está adiantado. Você lembra do primeiro vídeo? Era aquele orelhão. Ele bip, daí veio o nome e você tinha que ir no orelhão. Quero até me lembrar. E tirar uma mensagem, ele ligou para mim. Esse foi o primeiro. No orelhão. Depois veio com mensagem. No meu telefone. Quero até aproveitar, doutor Leopoldo, por essa oportunidade que você nos dá aqui de falar, que então amanhã, na Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo, a OAB Tatuapé promove um encontro com o advogado pelos seus 30 anos de OAB Tatuapé. E você que já recebeu por telefonema, por e-mail ou por contatos humanos, nós queremos que o operador do direito esteja lá amanhã em homenagem a essa diretoria toda, ao Dr. Matheus, ao próprio o Dr. Bonini, e tantos outros que passaram por lá e deixaram o seu recado, principalmente ao nosso Hudson Menezes, que dá essa oportunidade a gente de estar aqui presente. Com a sua licença, eu gostaria de lembrar também que pertenço também à AGE, é a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Nossa, que interessante. E nós estaremos realizando no dia 7, 8, 9 e 10 de junho, em Campinas, um segundo Congresso Jurídico Espírita. Temos um segmento de
advogados, juízes, promotores, estudantes, escrivães, estudantes em geral, e nós estaremos em Campinas num congresso enfrentando o tema, por exemplo, direito constitucional e o espiritismo, ou seja, até que ponto a religião influencia na formação ou na melhor conduta do profissional do direito. Aliás, lembrando que nós temos como membro a doutora Maria Odete Duque Bertazzi, que é colega nossa. Maria Odete foi minha vizinha de apartamento. Sua vizinha, na época ela ainda era do escritório do Aprovato. Hoje é a equipe do Dr. Marcos da Costa. Maria Odete é minha amiga. Ela reside no Tatuapé ainda. Reside no Tatuapé. Eu tinha um apartamento no mesmo prédio. A Maria Odete foi responsável por levar uma poesia minha que foi publicada na Tribuna do Direito. Muito bem. Ela que é minha amiga, sabia que ela fazia. Equipe Marcos da Costa, saudações a nossa. Com certeza. Grande advogada, uma pessoa maravilhosa. Então fica aí esses nossos dois convites. OAB 30 anos e, sem dúvida, o congresso que a gente chama todo o operador do direito para o segundo Conjures. Agora, o senhor é irmão. O senhor é irmão de um colega que participou ali na diretoria, sem dúvida, da OAB Tatuapé, quando havia lá o tal do Minoru Ueta. Aliás, eu conheci o Minoru Ueta, uma figura ilustre, fantástico. Extraordinário. E me conta alguma coisa, algum momento que o senhor lembra daquela época, foi ali, que nós possamos passar essa informação para quem está começando agora, que eu acho que é importante. Essa história não pode deixar de lado. Exatamente. Foi pelas mãos do Dr. Carlos Roberto Storino, nosso irmão, que hoje não está fisicamente conosco, mas com certeza espiritualmente nos nossos corações. Ele quem me levou para conhecer, sem dúvida, Minoru, conhecer também outros presidentes, Mateus e tantos outros colegas nossos da época, e que foi muito útil. O Minoru, por exemplo, é um ser humano extraordinário. Ele recebia o advogado como se estivesse ali na casa dele. E ele deixava na OAB, que funcionava na rua Coelho Lisboa, num sobrado, entende? Inteiramente à vontade, os cursos. E ele provocava as pessoas. Olha, vocês pagam a OAB para fazer perguntas. Nós trouxemos aqui um advogado especializado nesse assunto. Façam perguntas. Ele é um colega como você. Minoru, deixa eu fazer uma observação aí. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Todos aqueles presidentes, aliás, eu tive na sede outro dia, eu ia até falar com o Hudson. Isso ele sabe muito bem. Algumas gestões atrás, ele sabe muito bem, acho que eu disse isso no dia que ele foi a posse dele. Por incrível que pareça, não querendo ser filósofo, então muito tampouco, falei, você vai ser presidente da OAB. Uns 10 anos antes, quando ele fez a primeira, ele foi secretário da OAB, ele falou isso para você, não falou? Sim. Falei, você vai ser presidente da OAB. Nós até falamos o Sucena é um filósofo. Isso, muito bem. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade dos 30 anos e dizer que aqui no meu lugar, poderia ter pessoas, advogados, que participaram muito mais, fizeram muito mais pela OAB. Então eu me sinto muito orgulhoso e faço questão de dizer o seguinte, todos, sem nenhuma exceção, todos os presidentes da OAB Tatuapé fizeram coisas boas pela OAB Tatuapé. Com certeza. É óbvio que tiveram oposições, eu fui opositor de alguns e fiz parte de comissões de outros. Mas o fato que eu queria mostrar, e agora falando do Minoru, que é meu amigo pessoal, na casa do Minoru, quando ele morava na Vila Carrão, é onde nós íamos depois do futebol para fazer os nossos churrascos e tal, e o nosso samba e tal, que era na residência do Minoru. Em determinado momento da OAB Tatuapé, não me lembro quem era o presidente, a OAB ficou um pouco paralisada, só para eu concretizar, ficou um pouco paralisada. Paralisada, que eu quero dizer, ficou assim meio sem rumo. E ainda bem que eu não me lembro. Eu sei que naquele momento, eu, Dr. Carlos Maldonado Martinez, Dr. Otávio Simões, já falecido, e o doutor lá, eu não gostaria de cometer justiça, que eu vi ele outro dia lá, nós fizemos uma chapa para concorrer. Paulo Puc? Por quê? Não. A OAB vinha numa certa... andar. Vinha colocando só a situação, ficou sem oposição, chapa única durante os 3 mandatos. Eu chamei esses advogados e disse o seguinte, nós não tínhamos nada contra ninguém, nós só queríamos acender uma chama.
E quem é antigo na OAB, ele se lembra, ainda era na Coisa de Boa. Essa foi uma eleição que deu um rumo novo ao OAB Tatuapé. Tanto que o doutor Minoro Ureta, que é meu amigo pessoal, advogamos juntos em processo, estava afastado da OAB Tatuapé, não afastado por alguma razão, mas ele estava... Foram buscar, isso eu falo com maior felicidade, de amizade, foram buscar o Minoro para nos derrotar, e ele nos derrotou, mas foram buscar o Minoro. Mas é por isso que a OAB é o processo democrático. Não, eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que foi uma eleição maravilhosa. Que nós mostramos naquele momento que estava faltando, foi quando a sede era na Coelho Lisboa ainda, que estava faltando, ela estava muito, você entende? Porque você bateu num ponto importante, eu acho que o advogado perdeu a eleição ali, depois é uma classe sólida, eu teve que perdeu a eleição, volta à união, vamos trabalhar. Não importa que perdeu, as pessoas estavam um pouco preocupadas. E aí eu acho que foi o mandado do Osmar, que também é meu amigo pessoal, até hoje, Osmar. Nós somos todos do mesmo bairro ali. E aí eu fiz essa chapa. Eu, o Carlos João Ortiz, ainda bem que eu lembrei o nome, João Ortiz, Otávio Simões, que já faleceu. Sim. Eu e o Carlos Alberto, aquilo reacendeu. Foi uma eleição que movimentou aquela sede que era em cima do cabeleireiro. Isso mesmo. Eu queria mostrar isso. Eu participei de muitas comissões de especial prerrogativa. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tive briga com juízes lá que foram afastados. Enfim, né, batalhou bastante em prol da instituição. Acho que quando a OAB batalha, ela está favorecendo a vida do cidadão. Assim. Agora eu quero saber o seguinte: futuro da instituição. Futuro de OAB. Da nossa OAB Tatuapé. Futuro de OAB do Tatuapé. Eu acho que você é uma demonstração de que nós temos um tremendo futuro. Nossa! Você entende? Porque quando eu vejo na última reunião que nós tivemos lá, que eu participei, eu sei que vocês tiveram outras, e eu infelizmente nem todas eu posso ir, porque eu não bebo mais, quando eu bebo, eu durmo. Então, às vezes eu vou beber um pouquinho, vou dormir. E eu vi vários jovens lá e fiquei muito satisfeito. Homens e novas lideranças, é importante. Vi, e isso me fez realmente... não ficar tranquilo, mas me faz responder a sua pergunta com tranquilidade. Para mim, vocês vão... A OAB Tatuapé tem um futuro brilhante pela frente. Olha, eu vou ser sincero. O futuro da OAB, se você me permitir, eu vejo ele com uma aproximação muito grande entre o OAB e o Poder Judiciário. Eu acho que nós temos que ser mais valorizados pelo Poder Judiciário. Não é possível um advogado que faz um acordo em dezembro e que chega em maio, junho, ainda não consegue levantar uma guia, isso para ser bem assim pontual. Enfim, a advocacia, tem que brigar, insistir, que existe todo um sistema aí de pressa em querer resolver os processos, mas ainda alguma coisa atravanca, segura, que é a burocracia nos cartórios. Você hoje, para levantar uma guia, no mínimo, você leva 60 dias, no mínimo, que já de caso resolvido. Então, é preciso rever toda essa logística. E a advocacia tem futuro sim, particularmente no OAB, que a gente precisa ali de gente jovem, aliado ao conhecimento dos mais experientes, e estamos dispostos ali a dar modernidade. Eu tenho um orgulho de participar lá. A advocacia. A advocacia lá no Tatuapé, ela criou bases sólidas. É uma advocacia que tem compromisso com a advocacia. Eu falo vocês da OAB, porque não que eu esteja afastado, mas eu sei que vocês têm uma atividade muito mais acentuada hoje, e tem que ter mesmo, como o doutor tinha há alguns anos atrás e tal. E eu vejo vocês fazerem coisas hoje com relação ao OAB, a OAB na faculdade, a OAB que eu acho que naquela época, se me perguntassem se nós teríamos uma OAB com esse nível de participação social, que eu acho importante, eu não sei se eu poderia. Porque a gente era bastante violento também. Minha culpa, que foi bom, mas nós também tínhamos lá, nosso negócio mas a gente tinha uma atividade, digamos assim, pessoal. Só falando um pouquinho sobre o que você falou agora, Luiz, com toda razão, com relação a essa burocracia, você sabe o que eu peço?
Cada um. Isso, realmente todos têm problema. E talvez o Tatuapé tenha menos que a Penha. E a Penha. Sim. Individualmente, eu vou até o fim. Com certeza. Eu peticiono, eu entro. Sabe por quê? Porque quando eu entro numa sala de juiz para despachar, eu me sinto grande, meu amigo. É igualdade de tratamento. Vou colocar uma petição na mão do juiz e falar assim, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Tá entendendo? Faz 60 dias e tal. Eu entro com uma hoje, entro com outra petição amanhã. Eu posso outra. Eu posso pedir. E represento o funcionário, não aqueles bons, mas aqueles que riem quando sentem a dificuldade que o advogado está querendo levantar o dinheiro que pensa para nós. Eu vou ser sincero, eu fico orgulhoso de participar com vocês e estar com colegas igual vocês aqui, advogados que são gente de verdade, advogados de verdade, porque essa advocacia é um exemplo de... São advogados que têm credibilidade, que mantiveram... Vocês são advogados que tiveram... Os colegas mantiveram credibilidade em todo esse tempo e assim, eu fico muito orgulhoso de participar no OAB e ter colegas como vocês. Agora eu queria pedir o seguinte, é porque estamos no final, mas queria que vocês deixassem um recado para quem está começando. Eu acho que tudo isso que foi falado é importante e já é um recado, mas eu queria um recado de cada um para quem está começando e de quem acompanhou toda essa trajetória de ordem. Posso? Sem dúvida. O que eu posso deixar um recado o advogado jovem que está começando é o seguinte, é que ele tem um documento na mão, uma carteira na mão, que ele não precisa sequer de um escritório. Você tem uma carteira na mão que você tem a obrigação de defender o Estado de Direito desse país. O advogado não precisa ser solicitado para combater uma injustiça. Sendo assim, sem o interesse naquele momento, mais o interesse no direito do que o interesse financeiro, você vai se dar bem na sua profissão, porque você vai ter credibilidade. E seja sempre atualizado. O advogado não tem que ser uma pessoa que só viva no direito. O advogado, por incrível que pareça, de todas as profissões, é o que tem que ser mais eclético. Você tem que conhecer quase tudo. Seja feliz. Doutor Storino. Sem dúvida, eu acho que o jovem iniciante da advocacia deve pôr em prática toda aquela teoria, todo aquele estudo que ele fez na faculdade ou que está concluindo. Para meu orgulho, trago hoje aqui a carteira de identidade de estagiário, que em 1971 eu frequentava o fórum já João Mendes e pegava, depois de várias audiências assistidas, eu pegava visto de Kazuo Watanabe, de Sidney Sanches, que foram juízes que já chegaram até o Supremo Tribunal Federal e que hoje representam, sem dúvida, essa força do direito. E o jovem estudante precisa ir para a prática, precisa encostar no balcão, saber pedir, saber falar, expor-se, não ter vergonha de nada e insistir. O advogado é aquele que fala, é aquele que se mostra. E aí então fica a minha mensagem: não se tranque no seu computador, mas vá em frente, represente o seu cliente. É uma confiança que ele deposita em você e você, com consciência, vai atingir o objetivo dele, que é resolver conflitos. Olha, sem palavras, duas personalidades estão convidados a voltar aqui mais vezes. Aliás, muito gostoso debater com vocês, viu? Sem dúvida nenhuma, nós ficamos orgulhosos de participar de uma instituição que tem colegas como vocês aqui, que trazem esse exemplo para quem está começando. E em nome dos jovens, eu digo o seguinte: nós precisamos de vocês, viu? E nós precisamos de vocês muito mais. E o programa vai ficando por aqui. E nós voltamos na próxima semana com mais um programa Questão de Justiça para você. Até lá.